meu povo, aqui é o Israel Branco, da audiofilico.com, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre legendas, dublagem, né? E sobre essa discussão que vem se alastrando na internet há tem uns anos sobre o que é melhor, se é um filme legendado, se é um filme dublado e por aí vai. Essa discussão voltou à internet, às redes sociais essa semana, graças a uma afirmação do diretor lá do filme que ganhou o Oscar de melhor filme, né? Parasita, Bong Joon-ho, eu não sei falar coreano, então não sei como é que pronuncia. Ele falou que se os estadunidenses superassem a barreira, que segundo ele é uma barreira de 1 polegada de altura, das legendas, uma maravilha de filmes do mundo todo, né, uma grande quantidade de filmes maravilhosos do mundo todo, iriam ser revelados a eles e eles iriam usufruir desses filmes, né? E aí isso gerou uma segunda discussão sobre dublagem e legendagem, porque as pessoas passaram a entender que quem é dos Estados Unidos só gosta de assistir filme dublado. O que não é muito bem verdade, porque eles não têm essa cultura tão forte de dublagem, mas quando eles assistem filme estrangeiro, eles preferem de fato assistir dublados. E isso não acontece só nos Estados Unidos, gente. Assim, na verdade, o mundo todo prefere assistir filme na sua própria língua, por alguns motivos que a gente vai expor aqui. Você talvez prefira assistir filme legendado, eu prefiro assistir filme legendado, vários amigos meus preferem assistir filmes legendados, mas a verdade é que a maior parte da população não prefere, e a gente vai ver porquê, e a gente vai ver fatos que comprovam que isso é verdade. Pode ser um pouco surpresa para você, se você for jovem e não tiver estudado um pouco da história, que há poucas décadas atrás a maior parte da população brasileira era analfabeta. Em 1964, inclusive, tem um documentário de curta-metragem chamado Maioria Absoluta, inclusive está no YouTube, que retrata justamente a maior parte da população brasileira que era analfabeta, não podia votar. E, enfim, né, falando sobre essa realidade, desigualdade social, desigualdade também de acesso à educação básica, né. E sem saber ler, legenda não é uma opção, né. O filme tem que ser falado na sua língua, ou você tem que só assistir o filme sem entender o que está sendo dito de forma alguma. Inclusive, quando o cinema passou do cinema mudo para o cinema falado, essa foi uma grande barreira, né, porque ler algumas cartelas é uma coisa, ler legendas rapidamente é outra coisa, porque para você ler legendas, não basta só você ser uma pessoa que sabe ler. Você tem que ler rapidamente porque as legendas somem. E para aproveitar o filme, você tem que ler a legenda rapidamente, né? Porque ela some rapidamente e aí você tem que voltar para a imagem para tentar usufruir minimamente daquele filme em termos imagéticos. Um dado interessante sobre isso é que no Brasil nós temos a maior parte das sessões de cinema dubladas. Mas às vezes, dependendo da semana, a maior parte dos filmes podem ser legendados. Explicando, normalmente 70% das salas de cinema do Brasil são povoadas com 2 ou 3 filmes, certo? Né? Isso é uma coisa que acontece, é uma questão, inclusive, de uma discussão tremenda sobre isso. E o que acontece é que a maior parte desses filmes são de cópias dubladas, a maior parte das sessões desses filmes são dublados. Nos outros 30% aí que sobram, tem um monte de filmes, e nesse monte de filmes, boa parte são legendados, até porque são filmes que nem sempre são voltados para o público adolescente, enfim, né, às vezes é voltado para o público adulto, e muitas vezes o público adulto acaba preferindo assistir legendado mais do que o público mais jovem. E aí esses filmes grandões, né, que ocupam esses 70%, tem algumas cópias legendadas, mas se você for parar pra perceber, alguns cinemas nem exibem essas cópias legendadas, mas quando exibe no fim da noite ou no começo da tarde, né, que são horários que não são de pico em um cinema comercial normal, né. E aí isso acontece porque os administradores do cinema não são burros, né. Eles fazem uma análise do público, tentam entender quem é que tá vindo, quem é que tá pagando o ingresso. E quando eles veem que uma sessão dublada tá lotando e uma sessão legendada não está, por mais que tenham 10 sessões dubladas e 2 legendadas, eles vão cancelar uma legendada e vão colocar a 11ª dublada. Porque afinal eles querem, enfim, eles querem lucro, eles querem que tenha público, eles querem que as pessoas venham, né? Então a maior parte das pessoas acaba preferindo filme dublado mesmo, e é por isso que a maior parte dos cinemas oferece mais filme dublado do que legendado. Uma outra forma de você comprovar que a maior parte da população prefere filmes dublados do que legendados é só você olhar a programação da TV aberta. Você dificilmente vai encontrar algum filme legendado. Na verdade, eu não lembro da última vez que eu vi um filme legendado na televisão aberta. Se acontecer, normalmente é pela madrugada ou algo do tipo. E aí o que isso quer dizer? Que a nossa população é meio ignorante ou algo do tipo? Não. Isso, na verdade, mostra um pouquinho a nossa dificuldade de acesso à educação básica no Brasil, enfim, no mundo todo. E aí fica bem claro quando a gente olha, né, que a TV a cabo, ela é paga,
e oferece muitos filmes legendados, e a TV aberta, que é acessível a toda a população, ela não oferece muitos filmes legendados ou só oferece filmes dublados. Mas vamos partir um pouco dessa questão do acesso à educação e vamos tentar entender quais são as vantagens e desvantagens de você ter um filme dublado e um filme legendado, certo? Eu vou defender cada um dos pontos agora. Vamos lá, vamos considerar as vantagens do filme dublado. O filme dublado, ele tem as suas vantagens em geral ligadas à fotografia e o acesso geral do público, né, popularidade. Na fotografia, o que acontece é porque o filme dublado ele mostra a tela completa. Você não tem nenhuma parte da tela coberta ali com legendas. Inclusive, de uns anos pra cá, algumas legendas aparecem um pouquinho mais pro lado da tela do que no centro, né, que normalmente é onde as legendas aparecem, justamente porque elas estão cobrindo algum espaço, alguma coisa ali que não deveriam estar cobrindo, que podem ser importantes na hora de você assistir o filme. E aí eles colocam a legenda um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Com a dublagem isso não acontece, você tem a tela completa e inclusive você tem mais tempo para desfrutar da imagem, para perceber mais detalhes na imagem, pelo fato de que você não está precisando ler nada embaixo da tela. Além disso, essa questão do acesso, né, que eu falei, vai além dessa questão da educação básica. Tem também a ver com você assistir em qualquer mídia. Então, às vezes, se você está assistindo um filme num celular, a legenda pode estar pequena demais. Se você está muito sentado na frente do cinema, foi a cadeira que você conseguiu, a legenda pode ser grande demais. Na dublagem isso não acontece, né? Você não precisa ler nada, então você nunca está muito perto ou muito longe da imagem para conseguir entender o que está sendo dito. Tem uma coisa que as pessoas elencam como problema na dublagem, que não é verdade, que é que diz que a dublagem mata o som do filme. Hoje em dia isso não é mais verdade. Antigamente poderia até ser. Hoje em dia, quando uma produtora ela finaliza um filme, né, uma produtora de Hollywood, o que for, ela exporta uma faixa chamada ME, que é música e efeitos. E essa faixa vai para o estúdio de dublagem, e o estúdio de dublagem basicamente coloca a fala por cima. Então preserva os efeitos sonoros, todos os sons do filme, ambiência, enfim, preserva a música e só coloca ali a fala por cima, né? Antigamente isso não acontecia, e aí se você pegar ali um filme da década de 80, por exemplo, começo da década de 80 e final da década de 70 que seja dublado, você vai perceber que tem uma estática, né, e basicamente música, alguns efeitos, sei lá, uma porrada, uma porta batendo, algo do tipo, e as vozes, basicamente isso. Então realmente antigamente a dublagem matava o som do filme, mas isso não acontece mais hoje por causa dessa trilha de ME. E como o filme ele é muito baseado na pós-produção, a maior parte do som de sistema comercial é feito na pós-produção através de Foley, sons de arquivo, enfim, outro tipo de coisa. Basicamente do set se usa só a voz, as falas, né? O som, em geral, no cinema comercial, você não perde nada usando a trilha ME. Claro que filmes que usem muito som de set, muito som direto, realmente vão sofrer com essa dublagem, mas de qualquer forma, em geral, para os filmes comerciais em geral, esse não é um defeito. Agora vamos falar por que os filmes legendados são melhores. Primeira coisa é que o uso da legenda é simples e é prático. Então assim, uma década e meia atrás eu assisti algumas séries dos Estados Unidos, né, como Lost, alguma coisa assim. A série saía 10 da noite, 11 da noite, sei lá, horário do Brasil, lá nos Estados Unidos. E aí o pessoal já ripava, já jogava para um grupo de pessoas que legendavam. E 2 horas depois, o episódio de Lost já estava legendado ali para você assistir via torrent super rapidamente. Isso seria impossível de acontecer por meio da dublagem. A dublagem você precisaria de um estúdio, enfim, é muito mais caro você fazer dublagem. Então, o que acontece é que muitos filmes também que são mais filmes marginais, vamos dizer assim, né, filmes que não tem grande público, não tem grande bilheteria e tal, as distribuidoras elas não vão ter interesse de pagar um estúdio de dublagem para fazer uma dublagem do filme inteiro. Então nesses filmes a legenda acaba sendo a única opção. Então por isso que é mais interessante a legenda, porque a legenda é um pouco mais democrática nesse sentido, né? Qualquer filme pode ser legendado e não custa muito dinheiro. Outra coisa também é que a maior parte dos documentários são legendados, exceto alguns documentários televisivos aí, tipo Caçadores de Mitos, alguma coisa assim, né? Que são documentários, né? Mas, enfim. A maior parte dos documentários fílmicos não são dublados, então a legenda também se torna a grande alternativa aí desses documentários. Além disso, tem uma questão que é super importante, e que eu não sei nem se eu considero um defeito, que é o seguinte: apesar de que o som, né, de efeitos e música, como eu falei, não é perdido no som de um filme, quando ele é dublado, a entonação, a atuação vocálica de quem, né, tá atuando naquele filme, acaba se perdendo por causa da dublagem. Isso nem sempre é uma desvantagem, porque às vezes o dublador, ele é muito bom, e às vezes ele faz um trabalho vocálico melhor do que o ator original fez, o ator ou a atriz original fizeram. Então, nem sempre isso é uma desvantagem, mas pode ser considerado desvantagem porque, de fato, por exemplo, se você se acostuma com a voz de algum ator, no momento que você vê um ator, né, um dublador, atuando
por cima fica meio esquisito, né? E aí fica essa questão, qual é o melhor? E a resposta é simples, depende de você, ué. Se você acha que é melhor assistir filme dublado, assista filme dublado. Se é melhor assistir legendado, assiste legendado. Às vezes depende da obra. Por exemplo, eu gosto muito de Chaves, né? Que é esse seriado da TV que tá na TV há 50 mil anos. E eu gosto muito de Chaves dublado. Em 2011 eu fiz uma longa pesquisa sobre Chaves, escrevi artigo e tal. E eu fui assistir algumas dezenas de episódios do Chaves em espanhol. E era muito estranho, muito sem graça, muito esquisito a voz deles originalmente. Então eu prefiro Chaves dublado. Chaves legendado pra mim seria muito estranho. Ao mesmo tempo, tem filmes que eu já assisti legendado desde sempre, que se eu assisto dublado, eu tenho né? Então eu acho que tem muito mais relação com a sua memória, a sua vivência, do que de fato com ser melhor, ser pior, enfim. Seja feliz, assista o filme nem que seja no mudo e com a tela virada de cabeça pra baixo. Só que tem uma opção que a gente não falou ainda aqui, que é uma opção muito boa e que não tem nenhuma das desvantagens do legendado e nenhuma das desvantagens do dublado. Tem só as vantagens de todo o universo fílmico, que é você assistir filme nacional. Se você assistir filme nacional, é só vantagem e é a minha grande recomendação desse vídeo no final das contas. Bom, então é isso. Se você tiver alguma questão, alguma opinião, eu gostaria de saber a sua opinião sobre filmes dublados e legendados, coloque aí nos comentários. Vamos conversar um pouco sobre isso. No mais, se inscreva no Audiofílico, né? Curta esse vídeo e a gente se vê por aí. Até a próxima discussão, até a próxima review de equipamento, até a próxima conversa audiofílicas. A gente se vê, até a próxima e tchau!